Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria chega ao seu coração nesta hora. Meu nome é Fernanda, eu faço parte do movimento Renascer com a Maria. Eu fiz o 26º Renascer e me consagrei nele também. Então, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação me partilhar um pouco com vocês sobre a Virgem Maria, essa mãe bondosa, essa mãe tão amável, né? Uma mulher tão simples, tão humilde, tão obediente a Deus. Então, para mim, é uma grande honra ter este momento de partilha com todos vocês. O núcleo, né, do Movimento Renascer com a Maria, durante todo esse mês de maio, vai sempre disponibilizar para todos nós alguns ensinos sobre Nossa Senhora, voltados a Nossa Senhora. Isso porque a igreja, né, durante esse mês de maio, tem essa grande honra de celebrar o mês todo dedicado à Virgem Maria. Então, são várias as celebrações, de acordo com todas as crenças, né? Enfim, as culturas religiosas, então, tem a devoção voltada à Virgem Maria. E para nós, né, que fazemos parte desse movimento, é muito gratificante para a gente também, né, ter esse momento de intimidade com a Virgem Maria. Então, se você puder, preparem um lugar na sua casa, né, para preparar esse espaço e coloque, né, se você tiver uma imagem de Nossa Senhora, para você fazer memória viva e real dessa mãe bondosa, dessa mãe compassiva, dessa mãe, a mãe da misericórdia. É o que eu desejo para você, tá? Então, para a gente iniciar, eu vou introduzir de uma forma mais catequética, né, sobre a genealogia de Nossa Senhora, para a gente compreender um pouco da história de Maria. Então, Maria, ela nasceu no dia 7 de setembro, ou seja, um motivo de grande alegria para nós. Nós celebramos a festa natividade, né, de Nossa Senhora. Então, no dia 7 de setembro, Nossa Senhora nasceu de uma família muito simples, uma família muito humilde, né? Os seus pais, São Joaquim e Santa Ana, nascida em Nazaré, né? Ou seja, Nazaré era um povoado de mais ou menos 300, 400 habitantes. Então, era um povoado muito pequeno, né? Então, vamos supor, era uma vila mas de muitas pessoas de muita fé, né? E assim, foi nesse lugar de muita fé, esse lugar simples, essa vila, esse vilarejo, onde Deus quis que o seu filho, né, ele viesse ao mundo. Então, e até isso é motivo de muitas contradições até hoje, né? Porque a vinda do Messias, como era prometido no Antigo Testamento, então a vinda do Messias, eles esperavam o rei vir no trono, cheio de glória, cheio de poder, riquezas, né? E na verdade Deus não escolhe nada disso. Deus se faz pequeno, Deus se faz humilde, e Ele escolheu, né, por meio de toda essa simplicidade daquele povo, principalmente, né, na obediência da Virgem Maria, Ele escolheu este lugar para fazer esse presente. E mais ainda escolheu a cheia de graça, como Ele definiu, não foi eu, nem foi você, né, mas o próprio Deus, por meio do envio, do anúncio do anjo Gabriel, que vem falar para Nossa Senhora, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ou seja, alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. E essa saudação é motivo de muita alegria, né? Muita alegria porque Maria, que estava prometida em casamento a São José, né? A José, aquela época, e ela, no momento que ela estava se recolhendo, né? No momento de sua oração e intimidade com Deus, ela recebe então este anúncio do anjo. O anjo Gabriel vai até ela e ela, óbvio, né, se espanta naquele momento, mas o único questionamento que ela faz mas como se dará isso, sendo que eu não conheço homem algum? E o anjo vira para ela e fala: não temas, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e vai gerar. Então, e vai gerar o próprio Cristo, né? Então, ou seja, que tamanha bênção, que tamanha fé de Maria neste momento.
porque ela teria tantos e tantos motivos para questionar, para perguntar, como nós perguntamos, né? Mas o motivo o maior exemplo de silêncio, a Virgem Maria, ela silencia naquele momento, e a resposta para esse plano de Deus é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? A vossa vontade. E isso é muito gratificante, isso é motivo de muito louvor para todos nós, porque é um modelo que nós devemos seguir. Porque muitas vezes os planos de Deus, que demora muitas vezes, os planos de Deus são totalmente diferentes daquele que a gente quer, e ao invés da gente falar, Senhor, faça-se segundo a tua vontade, a gente vira e fala, Senhor, faça a sua vontade, mas por favor, deixa assim, assim, assado, assim. Ou seja, a gente dita para o Senhor como que deve fazer. E Nossa Senhora, que tinha motivo suficiente para, no mínimo, questionar outras coisas, ela silencia, e a resposta dela o sim dela faça-se segundo a vossa vontade. E o anjo que ele vira e fala, né? Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 30, o anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ou seja, não somos nós que dizemos que Maria é cheia de graça. O próprio anjo, o próprio Deus disse que encontraste graça diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, Maria é cheia de graça. Então, se diante de Deus ela é cheia de graça, quem dirá diante da gente, meus irmãos? É algo que a gente é tão grandioso, tão magnificante, toda essa questão, assim, essa visita, todo o significado dessa saudação do anjo, desse anúncio do anjo, que, gente, é impossível ser uma mulher qualquer. Muitas vezes nós questionamos, né? Mas, poxa, poderia ser qualquer outra mulher. Não, porque diante de Deus, Maria era cheia de graça, como a gente viu, como eu acabei de falar para vocês, né? E isso é muito gratificante. Ou seja, Maria, ela cheia, né? Cheia de graça, ela concebe, ela gera o próprio Cristo por meio do Espírito Santo sobre a vida dela. E quem foi Maria, então, nesta terra? Ou seja, Maria é alguém até para a gente seguir. É muito singelo a presença de Maria no nosso meio, né? Porque Maria, em todos onde a gente vê na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, onde a gente vê a presença de Maria, ela, em momento algum, ela não aceita a vontade de Deus, mas pelo contrário, a vida dela inteira foi a aceitação total à vontade do Pai. Ela aceitou no silêncio o momento de sua gravidez, aceitou o nascimento na pobreza de seu filho. Ela aceitou ter que fugir para o Egito, né, a fim de salvar o menino, o Filho de Deus, né? Ela aceitou que Jesus partisse para realizar a sua missão. Ela aceitou que Jesus fosse pregado na cruz por amor a mim e por amor a você, para libertar os nossos pecados. Na fé, ela acreditou que tudo isso devia acontecer para que a humanidade fosse salva, meus irmãos. E principalmente diante da cruz, naquele momento de tamanha dor, ela esteve de pé naquele momento, falando, cumpra, Senhor, a tua vontade. Cumpra, Senhor, o teu plano de amor, o teu plano de salvação. Maria possuía uma característica muito própria das mulheres, ou seja, uma educadora. A gente consegue, eu não sei se vocês conseguem compreender, mas o tamanho da responsabilidade de Maria ao educar o próprio Cristo, né? A alimentar o próprio Cristo. Então não podemos, em hipótese alguma, aceitar a frase de que ela é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher qualquer, meus irmãos. Ela é a mãe de Deus. Ela é a minha mãe e eu desejo do fundo do meu coração que nesta hora você se abra para ela, para você poder também dizer, ela é a minha mãe medianeira,
a minha mãe intercessora, a minha mãe compassiva, assim como ela deseja tanto, tanto, tanto ter essa intimidade na sua vida. Meus irmãos, se vocês não fizeram ainda uma experiência de intimidade com a Virgem Maria, o que eu te convido nesta hora é se abra a fazer essa intimidade, a ter essa intimidade com a Virgem Maria. Você pode não acreditar, eu não rezo o terço, eu não acredito na intercessão, eu peço direto para Jesus. O que eu te desafio, se você assim aceitar, se você achar que seja mais propício, né, para você aceitar fazer isso, né? Se permita a você vivenciar, nem que seja uma vez, a ter uma intimidade com a Virgem Maria. Chamá-la de mãe, dizer: mãe, caminha comigo nesta hora. Já que a senhora foi a mãe de Jesus, é a mãe de Jesus, foi a minha mãe, é a minha mãe, caminha comigo nesta hora, né? Porque a mulher, como o Senhor, muitos falam, né? Não, mas se Jesus tivesse tanto apreço por Maria, nos pés da cruz, ele não tinha dito, tinha dito: mãe, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Mas não, ele falou mulher. Muitas vezes as pessoas pegam na literalidade da palavra, e não é assim que nós devemos analisar. A gente tem que saber o contexto daquela época, o porquê da palavra mulher, o porquê as mulheres eram tão rejeitadas naquela época. As mulheres a serventia delas era elas eram super inferiores a tudo, né? Então, quando Jesus a chama de mulher, significa pela confiança dele, por ele reconhecer a mulher forte, a mulher temente, a mulher que fez a vontade do Senhor durante toda a sua vida. Então, o próprio Cristo vira e deixa essa grande missão, né? Ou seja, eis aí a tua mãe. Ei, João, ei, eu e você, eis aí a sua mãe. Mãe, Virgem Maria, eis aí os teus filhos. Então, meus irmãos, a gente tem algumas pessoas criticam, né? Falam: Nossa Senhora teve outros filhos. Não, meus irmãos, Nossa Senhora não teve outros filhos. É a mesma coisa, a mesma questão. O contexto da época, como que eles tinham essa relação, né, que eles tinham. Então, quem era mais próximos eram chamados de irmãos, né? Assim como a gente, né, eu até comecei esse vídeo saudando aos meus irmãos, né? Ou seja, nós chamamos um ao outro de irmãos, né? Irmãos em Cristo. Então, muitos falam, né, pegam essa questão de irmandade e traz isso como se fosse quase que um dogma, né? Mas não, meus irmãos, Nossa Senhora não teve filho, até porque se tivesse, vocês acham que aos pés, no momento de tamanha dor, Jesus falaria para ela, então, ela daria a Nossa Senhora sobre os cuidados do seu discípulo, João? Ou ela não iria para a casa de algum dos seus filhos, né? Já que José já tinha morrido na época, né? Que teve a paixão, morte e a crucifixão de Jesus. Vocês acham que então ela não teria ido então para a casa de algum de seus filhos? Não, meus irmãos. Ela não teve outros filhos. Isso aí, não teve outros filhos, né? E outra coisa, gente, Maria não é Deus. Nós temos essa convicção. Nós temos, e ela sabe também, né? Só o Deus uno, trino e santo é capaz de conceder tamanhas as graças. Porém, ela é medianeira, ela intercede por nós. Qual mãe que, se um filho pedir uma mudança de vida ou pedir ou qualquer coisa que seja, a mãe não vai conceder, meus irmãos? Então, por isso que nós temos essa convicção de que Maria não é Deus, porém ela é medianeira, ela é intercessora. Gente, se ela é a que gerou o Filho de Deus, imagina o poder que tem essa mulher. Ela não é uma mulher qualquer, ela não é uma mulher onde foi
figurante no papel. Deus não a usou apenas como um papel. Não, meus irmãos. O plano na vida, o próprio, como eu disse para vocês, o próprio Deus a chamou de cheia de graça. Cheia de graça. Então, ou seja, ela não é uma mulher qualquer, né? Então, nós temos essa convicção de que Maria não é Deus. Nós temos a convicção, aprendam, ela é medianeira, ela é intercessora. Inclusive, até essa questão, né, a veneração que nós demos a Maria é a hiperdulia, ou seja, a dulia é a veneração, né, enfim, o que a gente tem com os santos, né, a Igreja Católica tem com os santos. Com a Virgem Maria é a hiperdulia, né, e a latria é somente a Deus. Ou seja, a latria é a adoração. Então, a adoração é a Deus, que é a latria. A Nossa Senhora, nós a veneramos. Então, isso é a hiperdulia. Porque nós temos essa convicção de que Nossa Senhora não é Deus, né? Então, meus irmãos, de uma forma muito resumida, né, eu apresento toda a história da Virgem Maria, porque é algo que não dá em poucos minutos para eu descrever toda a história dela. Porque é muito gratificante. O amor que essa mulher tem por você, meu irmão, por sua família, é algo, nossa, magnífico, né? E até falando um pouco dessa questão, quantas e quantas graças eu e minha família não tivemos, não recebemos por meio da intercessão da Virgem Maria, né? Até um exemplo, um testemunho, a minha mãe, hoje ela está contemplando a face do Senhor, eu tenho plena convicção disso. Ela, no momento que ela foi cuidar, né, da sua mãe, lá no interior, na Paraíba, ela lá, durante a minha avó já estava bem, estava doente, ela teve um sonho, e nesse sonho Jesus, ela enxergava Jesus na cruz, e ela via o próprio Cristo ali na cruz, e ela pedia para que minha avó não sofresse tanto, né? Se fosse da vontade do Senhor, então que ela morresse, enfim, que fosse de algo que tirasse toda a dor, né? Porque minha avó não merecia tamanha dor. E assim o Senhor virou para ela e falou: pede para ela que eu atenderei. Esse pedir para ela era pedir para a Virgem Maria. Pede para a mãe, para a Virgem Maria, que eu atendo. Então, eu tenho certeza que isso foi uma resposta de Deus, da fé que a minha avó teve, a fé que a minha mãe teve, a fé que eu tenho do poder da intercessão da Virgem Maria. E assim a minha avó, ela não ela morreu, mas não foi uma morte sofrida, assim como a minha mãe também, ela morreu, mas de uma forma onde a gente, até nisso, Deus cuidou, né? Ou seja, minha mãe, ela sofreu um AVC, desse AVC ela teve um aneurisma, passaram-se 6 anos, né, que a minha mãe, enfim, vinha caminhando com um novo jeito, e esse caminhar do novo jeito era o caminhar desse novo jeito da família dela, né? Ou seja, a minha mãe se doou por amor a todos nós, da família dela. E isso a gente não tem explicação para falar sobre o amor e o cuidado de Deus na nossa vida, na nossa família, né? E a minha mãe, ela rezava o rosário todos os dias, né? E minha mãe, ela assistia a missa diária, ela aprendeu a rezar a Ave Maria, foram tantas e tantas e tantas graças que é algo que, assim, eu não consigo não acreditar que essa mulher, para muitos, intercedeu tanto na vida da minha mãe e intercede na vida da minha família. E é o que eu desejo, meu irmão, que ela interceda, que você se abra, se permita a vivenciar esse tempo de graça, esse tempo onde a mãe quer fazer esse presente na sua vida. O que eu desejo para você é: se permita, se assim você puder, né, dar esse voto de confiança, se permita
porque ela é a mulher que pisa na cabeça da serpente, a mulher que tem a lua embaixo dos seus pés, ou seja, toda a escuridão, todas as trevas, ela tem o poder, meu irmão. Ela tem o poder de te tirar dessa situação. Peça a intercessão dela, a tenha, a chame-a como mãe, não tenha medo, não tenha dúvida disso, né? Ela te ama, ela quer estar presente cada vez mais na sua vida. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você. Um santo e abençoado dia na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.